Fala, embaixadores! Muito bom dia! Bora lá para mais uma aula, mais uma manhã, mais um dia extraordinário e exponencial que foi preparado para você, para mim, para nós. E a gente só precisa aquecer o nosso coração para se dispor a viver coisas incríveis e exponenciais que já estão prontas para cada um de nós. Então, bora, quero te pedir para chegar já curtindo essa mensagem e compartilhando. Não deixa de compartilhar com alguém que você realmente considera, com alguém que você realmente ama, com alguém que você quer ver avançando. Muitas vezes a pessoa ela não vai receber, ela não vai entender, ela não vai aceitar. No começo é difícil a mudança. No começo a pessoa não quer aceitar que ela está em um caminho errado, ela não quer aceitar que ela está em um caminho ruim, ela não quer aceitar. Mas à medida que ela for, mesmo sem querer, recebendo a informação, ela vai ser mudada, ela vai ser transformada, e ela vai ser alinhada para viver coisas extraordinárias. Então, bora lá, compartilha aí com 3 pessoas, com 4 pessoas, envia nos grupos que você tem de WhatsApp, o grupo da sua família, o grupo da empresa. Zenaide, poxa, que alegria te ver aqui, como que vocês estão, como é que está a família, tudo bem? Você que está no Instagram comigo também, já deixa o seu, já aperta no coraçãozinho, aperta no foguinho aí, curte essa mensagem, já encaminha no direct para alguém, manda lá e fala assim, vamos embora, vamos aprender algo novo hoje. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre alegria, como manter a alegria no meio de dias tristes, né? Como manter a alegria no meio de tanta tribulação, como manter a alegria no meio de tanta angústia. E, inclusive, esse tema é um tema tão forte, é um tema tão relevante, que é uma das coisas que eu vou levar para dentro do Método Soul. É essa questão da alegria. E como nós temos 4 faces no Método Soul que nós falamos, quando a gente chega na parte do espírito, para a gente trazer de maneira muito prática para as pessoas, tem um texto que diz assim, que o reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria. Então, se tem um tema que você precisa pesquisar, é sobre a alegria. Eu estava aqui agora cedo, estão vendo aqui, ó? Isso aqui é um dicionário, aqui eu tenho um dicionário de estudo, vou pegar mais pertinho. Um dicionário, uma King James, uma da família e uma mensagem. Estava olhando agora esse aqui, astral, porque é um tema que precisa chamar muito a sua atenção. Alegria, peraí, as pessoas querem viver o reino, querem ser embaixadores do reino, mas muitas vezes têm perdido essa essência. Qual a essência, Ricardo? A essência do próprio reino: justiça, paz e alegria. Tem muita gente que confunde muito as coisas, né? Ah, o reino de Deus não é comida nem bebida. Ah, você não deve prezar pelas coisas materiais. Não, não é isso, não é sobre isso. O contexto não é esse. É muito mais profundo do que isso. Então vamos lá para a nossa leitura? Só para você pensar no que você tem firmado a sua alegria. No que você tem firmado a sua alegria. Você que está no Instagram comigo aí, aperta o foguinho, aperta o coraçãozinho, reage a essa live aí, para a gente construir juntos um dia extraordinário a partir do ensino. Provérbios 17, 22. Provérbios 17, 22 diz assim: ó, a alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Deixa eu colocar
ARA, que é a que eu leio todos os dias com vocês aqui. Estava na NTLH. Vamos colocar ARA 1722. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Fecha os seus olhos aí onde você está, e respira, vai. Pai, nós te damos graças nessa manhã, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A sua fidelidade se renova todos os dias. O seu amor não tem fim. A sua bondade está estendida sobre nós. Os seus olhos estão abertos. Os seus ouvidos estão atentos à nossa oração, aos nossos pedidos. O Senhor não está preso para que não possa fazer. O Senhor não está cego para que não possa ver e nem surdo para que não possa ouvir. E nós estamos aqui nessa manhã, prontos para aprender, com coração sincero e humilde, para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Fala, Pai, ao nosso coração. Abre os nossos olhos, que os nossos ouvidos estejam atentos a tudo que for falado através da Tua palavra, pois a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então nos mostra aquilo que nós precisamos compreender, aquilo que nós precisamos entender. Nos mostra a verdadeira direção que foi preparada para nós, porque é isso que nós precisamos, é isso que nós queremos. Nós queremos viver a verdadeira alegria, independente das circunstâncias, porque se o reino dos céus é justiça, paz e alegria no Espírito, nós queremos e vamos, nessa manhã, ativar o nosso espírito para viver a verdadeira alegria que vem do Senhor. Em nome de Jesus. Sabe, muitas vezes você vai ter motivos para não estar alegre no espírito. Muitas vezes. Mas muitas outras vezes, tudo que você precisa é só de uma parada como essa. Respirar e falar assim, peraí, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Todo mundo, todo ser humano vivo na Terra tem uma coisa em comum. Todas as pessoas vivas sobre a face da Terra, elas têm uma coisa em comum. Uma coisa. O que é, Ricardo? Problemas. Todas as pessoas que estão vivas, elas têm problemas. Absolutamente todas. Então, muitas vezes você olha e fala assim, o problema é que eu não tenho dinheiro. O problema é o meu marido. O problema é a minha esposa. O problema é isso. O problema é aquilo. O problema é aquilo outro. Independente do que seja, todos têm problemas. Aí você pode pensar assim, porque eu estou com um problema financeiro. Sim. E você pensa, eu estou com uma dívida de 10 mil reais para pagar, porque o fulano não sabe o que é isso.
Pois é, talvez você é um empresário e você acha que você não é empresário, na verdade. Você fala assim, estou com uma dívida de 10 mil, como que eu vou fazer? Mas tem um empresário que está com uma dívida de 1 milhão. E você reclama da sua vida e pensa que o dia que você for empresário, você não vai ter mais esse problema. Só que na verdade não é assim. Na verdade não é assim que vai acontecer. Muitas vezes você vai olhar e vai falar assim, ai meu Deus, será que quando eu tiver em tal posição... Não, você sempre vai ter problema. Sempre. Sempre você vai ter coisas para resolver. Sempre você vai ter alguma coisa que você precisa resolver. E os problemas sempre vão existir. E quero te falar, em escalas muitas vezes maiores do que as que você está vivendo hoje. Muito maiores. Então é uma ilusão de muita gente achar que em algum momento, por alguma decisão que você tomou, você vai deixar de ter problema. Não vai. Eles vão aumentar. Eles vão crescer. Sério, Ricardo, mas eu achei que se eu fizesse isso, isso e isso, se eu começasse a ter a minha empresa, eu nunca mais teria esse problema. Não, você vai ter. A grande pergunta não é se você vai ter problemas ou não. É como que você lida com os seus problemas. É como que você resolve os seus problemas. É aonde você mantém a firmeza da sua alegria para resolver os seus problemas. Da onde vem a sua verdadeira alegria para resolver os seus problemas? Da onde? Então aqui está trazendo uma afirmação que deve te fazer pensar. O coração alegre é um bom remédio. Se você for pensar só no coração, que é essa representatividade da sua centelha divina, do seu ser espiritual, do seu coração procedem as fontes da vida. A boca fala do que o coração está cheio. Um coração alegre é um bom remédio. Então, peraí, você precisa de fato, então, cuidar do seu coração. Você precisa guardar o seu coração. Você precisa esconder o seu coração. Você precisa entender que a alegria do Senhor é a sua força. Então, sempre que você tem essa alegria do Senhor na sua vida, você consegue ter força para fazer e realizar o que você quiser. A alegria dele sempre vai ser a sua força. Mas você é que decide de onde é que vem a sua alegria. Porque muitas vezes eu penso que existem pessoas que não se alegram em Deus e elas acham que Deus está triste. E essa é uma expressão muito comum no meio religioso. Olha, cuidado, Deus está triste com você. Desde pequeno você é pai, você fala para o seu filho, olha, não faz isso não, que Deus vai ficar triste. Opa, peraí, como assim? Deus vai ficar triste? Escreve todo mundo assim, ó. Deus não tem problemas emocionais. Deus não tem problemas emocionais. Absolutamente ele não tem. Então Deus, ele sempre está feliz. Ele sempre está feliz.
Ricardo, como que Deus consegue estar sempre feliz? Por conta do foco. Por conta do foco. Como assim? Ele foca no que ele acredita que você pode ser, não no que você está sendo. Esse é o seu problema. Você foca no que você está fazendo, não no que você nasceu para ser. Você foca em olhar para você hoje, sem perceber quem você já é amanhã, que é o ontem dele. Você entendeu isso ou não? Então, por que Deus não fica chateado com você? Porque se ele acredita na sua história, ele acredita no seu futuro, ele acredita no que ele já liberou para você, ele acredita que se você simplesmente aceitar a alegria, que é uma virtude, é uma força, é uma centelha, de fato, uma semente divina que foi plantada dentro de você, você sempre vai se manter forte. Ou seja, a tristeza, ela faz algo. O que ela faz? Ela é capaz de secar até os ossos. Imagina se você levar isso aqui na íntegra. Existem doenças que corroem os ossos. Eu não sei se foi feito algum tipo de estudo, mas talvez essas pessoas que têm essa doença que corrói até os ossos são pessoas que, em momentos da sua vida, passaram por muita tristeza. E aí esse texto, ele consegue ser uma realidade de fato. A tristeza, a pessoa abatida no seu ser espiritual, seca até os ossos. Porque muitas vezes você vai olhar para o seu corpo e você não vai ver motivo de alegria. Talvez por uma enfermidade, alguns só por uma barriga excessiva, que é falta de cuidado mesmo. Você vai olhar para a sua mentalidade, você não tem os modelos mentais corretos. Você tem crenças todas atravessadas. Você olha para a sua alma e você não tem mais desejo de governo. Só que se você chegar na última esfera, que é o seu espírito, e não conseguir encontrar a alegria que Deus propõe para você dentro dele, você volta ao ciclo e seca até os ossos. E aquilo que estava aparentemente ruim pode ficar ainda pior, porque você está buscando todas as coisas fora, ao invés de buscar dentro. Esse é o grande mal da humanidade. Buscar alegria, contentamento, prazer, felicidade fora, sendo que tudo está dentro. Tudo começa de dentro. Então, se você se voltar para dentro de você, se você olhar para dentro de você, você vai encontrar a fonte da alegria aí dentro. E não é sobre você encontrar a fonte da alegria e não precisar mais de nada, é o contrário. Quando você encontra a verdadeira alegria, as outras coisas são acrescentadas. Então aí você entende, em primeiro lugar, buscai, pois, o reino de Deus. Mas o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria. Quando eu tenho justiça, que é a que vem do alto, quando eu tenho a paz que excede todo entendimento, quando eu tenho essa alegria, todas as outras coisas são acrescentadas. Por que ainda não são acrescentadas as coisas na sua vida que você diz que busca o reino? Porque você nem sabe o que é o reino. Você simplesmente não sabe o que é o reino. Você não sabe o que você está buscando através do reino. Você não sabe de maneira prática o que é o reino. Ah, eu busco o reino, mas não tem paz. Ah, eu busco o reino, mas vive condenando os outros. Ah, eu busco o reino, mas é amargurado de espírito. Você nem sabe o que é o reino. E se você não consegue viver esses três aspectos do reino,
você não vai ver as outras coisas sendo acrescentadas na sua vida, não vai. Então você pode perder a sua casa. Você pode perder a sua família, mas você não pode perder a alegria. Cara, você tocou na família agora. Sim. Em algum momento, seu cônjuge vai morrer. A morte vai separar vocês. Você vai perder a alegria? Ricardo, eu posso chorar? Deve. Deve. Eu gostaria que você não desprezasse. O Eduardo trouxe um. O Ivanho eu coloquei esse comentário dele na tela aqui, ó. Método Soul. Ajuda você a mergulhar em águas profundas e não perder a direção. Isso aqui é um testemunho de um aluno que está aqui comigo há 1 ano e meio, já veio em outro evento presencial e veio no Método Soul. E segundo ele, vai voltar agora, né? Na próxima edição. A gente vai ver pessoalmente aqui. Então, o Método Soul foi pensado com muito carinho para estruturar você nos 4 pilares que fundamentam o ser humano: corpo, mente, alma e espírito. O Eduardo colocou algo aqui, ó. Ele diz assim: a alegria traz a paz. Não, Eduardo. É justiça, paz e alegria. Não é por acaso. Não é por acaso. É nessa ordem. Se você não tiver a justiça do reino, você nunca vai ter paz. E quem não tem paz nunca vai ter alegria. Sabe o que eu percebo na maioria das pessoas? Eu não sei se essa palavra existe, eu vou inventá-la aqui agora. Rasura. Não sei se existe essa palavra, rasura. Mas as pessoas são muito rasas. Muito rasas. Do que você está falando, Ricardo? Estou falando de todo mundo. Todo mundo que sabe, mas não compreende. Justiça, paz e alegria. Eu entendi, Ricardo, agora eu entendi. Superficiais. Obrigado, Wesley. Superficiais. O que é ser superficial, Ricardo? É entender só com a mente, sem perceber com a alma e discernir com o espírito. O ser humano é um ser complexo pra caramba. Complexo, complexo, complexo. E você precisa compreender que essa complexidade foi feita por um Deus que sabe tudo sobre você a seu respeito e quer te fazer funcionar de verdade, na íntegra. Então, justiça, paz e alegria não são coisas simples, não são superficiais. Não são, não são. A gente poderia, sim, falar pelo menos umas 10 horas de aspectos práticos da justiça. Eu vou dar só um para você. Quando você casa, você olha para o seu cônjuge e fala assim: que coisa, por que eu casei? Você faz tanta coisa errada. Você me deixa na mão. Você não me elogia. Você não vai comigo em tal lugar. Você não cuida dos meus filhos, dos nossos filhos. Você não faz sexo comigo. Tantas coisas. Ou uma coisa só. Nessa hora,
você está rasgando a justiça. Porque você está falando para Deus assim, eu sou muito melhor que essa pessoa. Por que eu fui casar com ela? Eu sou muito melhor do que ela, eu não mereço ela, não. Se você não merece, por que você casou então? Ah, porque eu não conhecia. Por que não buscou conhecer primeiro? Ah, porque a pessoa mentiu. Ah, por que você não ativou o poder da sua alma e do seu espírito para conhecer a pessoa que você estava casando? Por que você não foi um pouquinho inteligente, não olhou para o pai e para a mãe dessa pessoa para ter uma ideia, uma noção de minimamente saber quem é 30% dessa pessoa que você vai casar, olhando para o pai e para a mãe? Genética? Ah, Ricardo, eu nem sabia disso, então a culpa não é de Deus. Mas aí você começa a se colocar numa posição de ter uma justiça maior do que os outros e ser melhor do que os outros e achar que muitas coisas são uma injustiça. É quando você olha para aquele colega seu que não é amigo e você fala assim, caramba, esse cara é um baita de um mentiroso, de um safado, de um ladrão, de um não sei o quê. Tudo concepções que você tem por coisas que você fala e você pensa assim, ele não merecia isso. Isso é a sua justiça em ação. Você não sabe o que é a justiça de Deus. É quando você, no ápice da sua religiosidade, olha para alguém e fala assim, está desviado, né? Tem chance para você, irmão, volta para casa. Achando que a casa é esse centro religioso que você convive e habita. Achando que você que está dentro de um prédio não está desviado da vontade de Deus. Justiça. Então, como eu te falei, eu posso suscitar centenas de exemplos só sobre justiça, mas não a justiça de Deus. A sua justiça diante da justiça de Deus, e quando você não tem justiça em algum momento, quando você deitar a cabeça no travesseiro, você vai olhar e vai falar assim, as coisas não estão boas. Por que será? Porque você não entendeu a justiça. Se a justiça é um aspecto espiritual, porque a justiça, a paz e a alegria no espírito, na face mais alta e ao mesmo tempo mais profunda que você tem. Se é assim, então, quando você não tem a justiça de Deus no seu espírito para julgar as causas, você perde a paz de Deus também, que excede o entendimento, e você começa a tentar segurar a sua vida com as suas próprias mãos e tudo vai desmoronar e você vai perder a alegria. É profundo? É bastante profundo. E você vive isso todos os dias. Você passa por isso todos os dias. Todos os dias. A alegria é algo profundo para Deus. É por isso que ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos no Senhor. Regozijai-vos. Regozijo é um estado pleno de prazer e alegria. É um estado de gozo. Ou seja, é a plenitude da alegria. Ainda que a sua mente esteja perturbada, o seu espírito está forte, firme, centrado. Eu sei que muita gente fala, né? Ah, espírito, alma e corpo, espírito, alma e corpo, espírito, alma e corpo. Você tem que entender a profundidade do que é isso. Ah, eu sei. E você sabe como que cada um deles se comporta? Você consegue perceber o que é espírito, o que é alma e o que é corpo? E ainda eu trago mais um. O que é mente? O que é isso? Como que é no dia a dia? Não é sobre uma teoria. Não é sobre uma teoria. É isso aí, vamos dar o like nessa mensagem. Você que não deixou o seu like, você que não curtiu ainda, você que não compartilhou, faz isso aí. Essa aula pode salvar alguém. Então você que ainda não curtiu, curte aqui. Você que ainda não compartilhou, compartilha com alguém. E essa aula pode trazer minimamente uma reflexão para uma pessoa pensar.
no que ela acha que sabe. O perverso aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. Oi, olha aqui. O perverso aceita suborno, mas é secretamente. Para quê? Para perverter as veredas da justiça. Tem um personagem bíblico chamado de fariseu. Quem é o fariseu? Era o doutor da lei. Fariseu era o cara que entendia muito da lei. E tem um texto que eu acho interessante que ele fala assim: seu fariseu, hipócrita, você fica na porta do reino, nem entra, nem deixa ninguém entrar. Esse é o trabalho do fariseu. O fariseu fala, não roube, mas ele aceita suborno secretamente. Esse é o fariseu. O fariseu fala assim, não traia sua esposa, mas ele fica vendo vídeos pornográficos o dia inteiro. O fariseu fala assim, ame os seus filhos, mas ele trata mal a sua família. Esse é o fariseu, hipócrita. É aquele que fala para você o que ele mesmo não faz. Mas ele é um doutor da lei, sabido da lei. Só ele não vive a lei na vida dele. Ele não aplica. A sabedoria, 24, é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. Ou seja, eu não sei se você entendeu, eu quero usar essa aula, já que ela é ao vivo, para fazer uma pergunta para vocês. Olha isso aqui, só de ler, só para você entender o que é uma aula aqui do 557. Que eu tenho certeza que a maioria das pessoas não consegue compreender, não consegue entender. Enfim. Olha o que diz aqui, ó. A sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. O que é isso aqui? Então, se a sabedoria é o alvo do inteligente, e o insensato, o tolo, ele vagueia, os olhos dele ficam alucinados por toda a terra, o que a sabedoria traz na prática? O que a sabedoria traz na prática? Lendo esse texto aqui, esse versículo, o que você consegue entender? O que a sabedoria traz na prática para a pessoa? Vamos ver. Chuta aí, escreve. Qual que é a sua percepção desse texto? Estou atento aos comentários de vocês, quero ver vocês escrevendo. Entendimento. Que mais? Discernimento sobre todas as coisas. Decisão. Que mais? Agir para o bem. Entendimento. Você sabe, eu fico pensando no quanto você muitas vezes não consegue nem compreender o quanto você aprende aqui. Sabe por quê? O que o Anderson falou? No método Soul, descobri aonde encontrar minha verdadeira alegria, identidade e propósito, expansão mental, com aceitação em Jesus Cristo. Uau! Sabe, Anderson, muitas vezes eu olho, cara, e eu penso assim, que as pessoas muitas vezes nem compreendem a grandeza de uma aula dessa aqui. Eu não estou aqui para ler a Bíblia junto com você, isso aqui não é um clube de leitura, isso aqui é uma aula
profunda de instrução, de ensinamento, de clareza para você. E esse texto simples de Provérbios, ele traz uma percepção que muda o jogo da sua vida. Não é nada do que vocês falaram aqui. Nada. Tem mais palavras aqui. Tem saber agir, ação, entendimento, clareza, libertação. Presta atenção, o que está escrito aqui? Ó? A sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. Alvo é foco. Pessoas que têm sabedoria têm foco. Pessoas que têm sabedoria não ficam vagando. Porque aqui fala que o inteligente tem um alvo e o insensato não tem, ele olha para todos os lados. Ele não tem alvo. Vamos atirar para todos os lados e se acertar em alguma coisa, acertou. Você não tem foco, você não sabe quem você é, nem o que você quer, nem onde você quer chegar. É isso. Pessoas sábias não fazem isso. Pessoas sábias não perdem tempo olhando para os lados. Ricardo, você está falando que eu não tenho que ver possibilidades? Você é sábio, eu não preciso explicar isso para você. Eu estou te falando que a sua vida só não rompe porque você alucina muita coisa e não faz nada. Por que não faz nada? Porque não tem foco. Tem um livro chamado Uma Única Coisa. Se você tiver foco, você vai ter resultado. Se você não tiver foco, você só vai sendo iludido na vida, correndo atrás do vento. Cada hora fazendo uma coisa, cada hora ouvindo alguém, cada hora tentando uma coisa diferente e nunca tendo resultado. Foco. Talvez é só o que você precisa na sua vida. É de foco. Verso 25. O filho insensato é tristeza para o pai e amargura para a mãe, que é quem deu a luz. Insensatez, tolice, falta de instrução. Que o Senhor te livre da insensatez. Ele está te dando instrução para você ter clareza, foco e disciplina. Clareza, foco e disciplina. É impossível não vencer com clareza, foco e disciplina. Impossível. Impossível. Fechou? Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa, sua família. Deus abençoe o trabalho das suas mãos e Deus te faça prosperar em tudo que você colocar as suas mãos. Beijo no seu coração e até! Hoje é sexta, né? Até segunda-feira. Tamo junto. Deixa eu falar, para você mas eu vou avisar no grupo, para você que é aluno da mentoria, eu senti de fazer uma aula com vocês amanhã. Então amanhã a gente vai ter uma aula de manhã. Quero trazer uma aula para vocês, pessoal da mentoria do Mastermind. Fechado? Um bônus. Tamo junto.